Boa noite, tudo bem com vocês? Estou tão feliz de estar aqui com essa chuvinha maravilhosa aqui na minha cidade, uma chuva abençoada. E aí, como é que tá na cidade de vocês? Sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando, vão se acomodando. Arrumem a postura. Eu tô só verificando o filtro aqui. Aê, tudo bem? Muito bem, vamos lá, deixa eu posicionar aqui direitinho. Vamos lá, o tema de hoje é como vamos avaliar a competência abdominal da sua paciente. Isso mesmo, como que você vai fazer o teste? Como vai ser o primeiro encontro com essa paciente? É muito importante, eu falo que a avaliação é a alma do tratamento, é a alma para você vender o seu produto, o seu tratamento, tá? E essa aula, pessoal, é voltada para os profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, massoterapeuta, esteticista. E qual que é o objetivo desta aula? O objetivo é que você atenda e entende cada vez melhor os seus pacientes. Então eu vou repetir. Essa aula tem o objetivo de você atender e entender melhor os seus pacientes, cada vez melhor. Eu quero que você seja uma profissional poderosa, tá? Muito bem, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Vanícola, eu sou fisioterapeuta, eu atuo na área da saúde integrativa, sempre pensando como um todo, desde 2002. E trabalho com RPG, tenho formação em Low Pressure Fitness, drenagem linfática e quiropraxia. E sou a criadora do método de drenagem linfática ponto 3. E sou responsável por mais de 50 alunas que estão habilitadas no meu método. E eu sou a mãe da Heloísa. E por que eu faço questão de falar que eu sou a mãe da Heloísa? Porque eu passei na pele o que é uma diástase abdominal, o que é ter incompetência abdominal e incontinência urinária após a minha gestação. Então a drenagem linfática, ponto 3, me ajudou muito nessa recuperação e eu tô aqui para compartilhar com vocês todo o conhecimento, o que eu passei. E eu quero que vocês peguem caneta, papel na mão para anotar, porque eu vou falar muito conteúdo importante que vocês vão conseguir aplicar amanhã na clínica de vocês, tá bom? Para quem tá chegando, vai se acomodando, boa noite, sejam todos bem-vindos, Vera, minha aluna, pai Antônio, mãe Tecla, todos bem-vindos aí, as poderosas, as minhas alunas, Karina, vão se acomodando, papel e caneta na mão, tá bom? E postura, hein? Postura aí, sentada que nem diva. Quem tá deitada aí, fica na postura certa também, tá joia? Vamos lá. Meninas, deixa eu só contar uma coisa que aconteceu hoje na clínica comigo, né? Uma paciente perguntou assim pra mim, né? Ô Cris, mas por que você fica passando tudo que você aprendeu para as pessoas, né? Você passa para os fisioterapeutas que trabalham para você, que trabalhou para você, você tá passando lá na internet. Eu queria saber, por curiosidade mesmo, né? Por que você passa tudo que você aprende nos cursos? E olha só, vou contar uma história para vocês que aconteceu há 10 anos atrás, tá? Eu acho que eu nunca contei aqui, eu não lembro. Eu adorava, né? Sempre gostei de atender na clínica, eu sempre cliniquei. E até que chegou um dia que uma paciente foi para Ribeirão Preto, na faculdade da USP, tá? É uma faculdade bem conceituada, a USP, né? Ribeirão Preto é 1 hora aqui da minha cidade. E eu sempre atendi essa paciente, eu atendia ela fazia uns 3 anos. E lá na USP, ela conheceu um dentista, ela foi ver a parte de cervical, que ela tinha muita dor, ela tratava comigo, e boca. E ela conheceu um dentista lá, e ele falou, nossa, a tua cervical tá muito boa, o seu alinhamento postural tá muito bom, a sua postura, né? O que você faz? E ela comentou que fazia o tratamento comigo, meninas. E aí, o que esse professor, né, da USP falou? Olha, eu quero que você passe o contato dessa moça, dessa fisioterapeuta, eu quero conversar com ela. E aí, a minha paciente passou o contato para esse professor.
E aí ele entrou em contato comigo e ele me chamou para estar trabalhando, para estar atendendo lá na USP, para estar ajudando ele no atendimento dos pacientes que não tinham condições de pagar. E tinha muita gente, meninas, era muita gente que precisava de tratamento no pescoço, aquela postura de persifose, muita dor de cabeça, né? Dor em trapézio, aquela tensão toda. Os pacientes não têm conhecimento. E a Cris resolveu ir. Era toda sexta-feira. Toda sexta-feira. A minha mãe tá aqui, ela vai lembrar disso. Toda sexta-feira. Eu pegava o ônibus, eu deixava de atender meus pacientes e eu ia lá. Toda sexta-feira. E aí, o que eu pensei? Eu vou aproveitar e vou pegar uma vaga de mestrado. É isso que eu vou fazer. Olha só a minha cabeça. Vou ajudar os pacientes, vou atender, vou ajudar o professor, vou aprender bastante, mas já que eu estou lá dentro, vai ficar muito mais fácil eu fazer o que eu adoro, ensinar. Eu vou dar aula, vou conseguir essa vaga, com certeza. E aí, lá fui eu, né? Tentando os contatos, conversando lá dentro com os professores para tentar essa vaga no mestrado. E aí, meninas, eu consegui. Eu conheci uma professora, né, lá na USP, fisioterapeuta, e ela falou assim: Cris, você vai entrar como aluna especial. O que é essa aluna especial? Só tem uma vaga, tá? Você vai ter que estudar, fazer prova em inglês, tá? A vaga já é sua, só que você vai ter que fazer essa prova, tá? Você vai participar das reuniões, a prova é toda em inglês. Você sabe inglês? Meninas, eu tinha feito o curso de inglês, mas eu parei na metade. E eu adoro inglês. Eu falei, não, olha, não sei muito, eu já fiz curso, mas eu volto a estudar. E eu comecei a estudar muito inglês. Fui fazer curso, fazia respostas e perguntas de fisioterapia, tudo em inglês. Bom, o que aconteceu no meio do caminho? Eu atendendo esses pacientes lá pro professor, né? E participando das reuniões do mestrado e atendendo na minha clínica aqui. Olha que loucura. A professora, né, que me deu a vaga, chegou em mim e falou assim, né? Ô Cris, me fala uma coisa, você trabalha? Aí eu falei com todo orgulho, né? Trabalho, inclusive hoje eu tive que desmarcar alguns pacientes para vir aqui na reunião, eu tenho uma clínica, né? Tá indo super bem e tal. Aí ela falou assim, entendi, Cris, você acha que é difícil você fechar a sua clínica e só se dedicar ao mestrado? O que você acha? Olha só que ela me perguntou. E aí eu falei a verdade, olha, não tenho condições, não tenho condição financeira, vou ter que viajar, eu vou ter que parar de atender, a clínica é o meu sustento, não tem como. Falei a verdade para ela. E aí no dia seguinte, na época não tinha internet de WhatsApp, não tinha Facebook, era e-mail, meninas, era e-mail. Eu abri o e-mail no dia seguinte, eu tinha que abrir todo dia para ver as reuniões do mestrado. E aí tava uns dizeres, né, enorme lá, uma carta, da minha professora, falando, olha, Cristiane, infelizmente, né, eu vou falar de maneira resumida, você não vai poder participar dessa vaga, essa vaga eu tive que dar para outra pessoa, porque essa outra pessoa não trabalha, ela tá com condições financeiras difíceis, e ela tem a disponibilidade de estar aqui, né, na faculdade, ganhar essa bolsa. Então, como você tem já uma renda e tá mais fácil para você, então eu resolvi passar a sua vaga para outra pessoa, para outra fisioterapeuta. Meninas, quando eu li aquilo, o meu mundo caiu. Eu chorei bastante, eu lembro que eu chorei horas e horas foi à noite, antes de dormir. E aí, no dia seguinte, eu pensei assim, chega de chorar. Chega, não é para eu dar aula desse jeito, conseguir a vaga na USP, não é para mim, mas eu não vou desistir do meu sonho de ensinar. E aí eu comecei a ensinar os fisioterapeutas que trabalhavam para mim, à noitinha. Eu saía 7 horas da noite e entrava fisioterapeuta para ajudar no atendimento de convênio. Eu atendia convênio na época. E aí eu dava aula aos sábados, pegava o flip chart, dava aula, ensinava, eu adorava. E aí até que surgiu a oportunidade aqui na internet, né?
principalmente na pandemia, mas eu tô aqui antes da pandemia, tá, meninas? Bem antes, tá? Desde, eu acho que foi início de final de 2018, meninas, eu não lembro, tá? Eu sei que a drenagem linfática ponto 3 surgiu em 2019, tá? Bem no início. E aí eu fico aqui ensinando, porque eu gosto bastante, eu gosto. Então eu respondi para paciente, eu gosto de ensinar. Eu tô aqui também, lógico, para vender, com certeza. Mas quem não quer comprar, fica aqui até o final. Quem não quer comprar curso, aprenda e aplica, tá? Segue a vida e tá tudo bem, eu vou ficar super feliz, tá bom? Então é isso que eu queria contar para vocês, porque eu achei interessante a pergunta da minha paciente, né? E muita gente já me perguntou também, tá? Não foi só minha paciente, muitas amigas. Então vamos lá, eu vou entrar com conteúdo, eu vou falar de parede abdominal. Vocês não imaginam a importância da parede abdominal. E vocês sabiam que tem 4 músculos na barriga? 4 músculos. Eu vou falar do superficial ao profundo. É o reto abdominal, o oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen. As minhas alunas sabem muito do transverso do abdômen, que eu falo direto, porque ele é o músculo mais pertinho das costas. Ele é um músculo que age como um espartilho, é o nosso cinturão fisiológico. E qual que é a importância desses 4 músculos? O reto abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Eles agem como se fosse um casamento. Eles têm que estar em sintonia, em equilíbrio, todos fortes, para manter a saúde do paciente. Então eu vou falar para vocês 5 funções destes músculos. 5, olha só, 5. E vocês podem falar isso para paciente de vocês. Então vamos lá, ó, eu até anotei para não esquecer nenhum, tá tudo anotado aqui. Então a primeira função é proteger os órgãos internos e a coluna vertebral. Olha só, veja bem. Sabia que quando a gente está em pé, quem mantém o nosso esqueleto, o nosso osso, são os músculos. A gente consegue ficar em pé, eu tô aqui sentada nessa postura, graças a quem? A musculatura, todos os músculos. Nós temos mais de 500 músculos. E o músculo da barriga, o músculo abdominal, ele faz com que sustente as nossas costas. Se eu tirar esses 4 músculos que eu mencionei agora, a gente desaba. E a outra função importante é proteger as nossas vísceras. Intestino, útero, bexiga. Ele está aqui para proteger essas vísceras. Quem que protege elas? São os nossos músculos. E aí entra na segunda função, que é manter essas vísceras na posição correta. Como que mantém essas vísceras na posição correta? O que essa musculatura faz do abdômen? Evita prolapso de bexiga. O que é prolapso de bexiga? Já ouviram falar em bexiga caída? Se a musculatura do abdômen, principalmente o transverso, o mais profundo de todos, estiver fraquinho, sem competência abdominal, que eu vou ensinar o teste daqui a pouquinho, tá, para vocês. Se não tiver competência abdominal, a bexiga vai a favor da gravidade, ela cai. O intestino cai, o útero vai para baixo também. Por que existe muitas pessoas com o intestino preso? Pode observar, as pessoas mais barrigudinhas, principalmente com a pochetinha aqui embaixo, o intestino ele está amontoadinho lá para baixo, porque a musculatura não está sustentando essas vísceras. E o intestino tem dificuldade de funcionar, porque está tudo para baixo a favor da gravidade. A musculatura do abdômen não está sustentando essas vísceras. Olha só a importância de ter um equilíbrio no abdômen, na parede abdominal. A terceira função é facilitar o processo respiratório. Mas, Cris, a barriga ajuda na respiração? Sim. Se vocês pesquisarem, o reto abdominal, ele auxilia na expiração forçada. Então, se eu soltar o ar assim,
soltar bastante, que é muito bom no asmático para quem tem bronquite, para tratamento, né, dessas patologias, o abdômen, o reto abdominal vai auxiliar nessa expiração, graças a ele também, certo? E a quarta função é manter a boa postura, que eu já mencionei aqui na primeira função. Vocês já observaram quem é magro e tem o abdômen protuso? Eu tenho vários pacientes assim, que tem uma barriga, né? Como é a postura deles? Eu quero que vocês mentalizem aí, pensa em pessoas que vocês conhecem ou pacientes que vocês atendem, né? Olha o meu português. Pensa. Lembra das pessoas barrigudinhas aí. Como é a postura delas? Como que é a postura? Vocês vão observar. É a cabeça projetadinha para frente, o ombro, tem aquela hipercifose, né? Por quê? Porque a barriga projetada para frente, ela faz o quê? Puxa o paciente nesse sentido. Porque o abdômen tá fraco. Então, essa parede abdominal, se ela estiver bonitinha, com competência, mantém a nossa postura de poderosa, uma postura de diva, tá? E a quinta função é facilitar os movimentos do tronco. Aqui é o tronco, para quem não sabe, tá? Tronco é aqui na cintura. Vou dar um exemplo de um músculo, tá? Porque se eu falar de todos aqui, eu vou ficar 2 horas na live. O oblíquo externo, ele serve para a gente girar o corpo. Então, por exemplo, eu vou pegar uma caneta que está aqui. Eu consegui fazer esse movimento aqui, graças a outros músculos também, mas o oblíquo externo, a barriga, está me ajudando nesse movimento. Eu vou pegar algo aqui atrás. A musculatura do abdômen auxilia a fazer esse movimento. Vocês sabiam disso? Meninas, escrevem aqui para mim se vocês sabiam de todas essas funções que eu estou falando. Só colocar sim e não. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Escreve para mim. Então, são essas 5, enquanto vocês escrevem, eu vou falando. São essas 5 funções importantíssimas da parede abdominal. Então, só para vocês entenderem por que eu estou falando da parede abdominal. Porque eu quero que vocês entendam o porquê que eu vou explicar o teste de competência abdominal para fazer na paciente de vocês. Eu quero que vocês entendam a importância. Vocês precisam entender por que o abdômen tem que estar competente, tem que estar equilibrado, tem que estar forte, com tônus, com compressão, para essa paciente ter uma estética abdominal bonita, não ter dor, ter boa postura. E vocês vão conseguir isso tratando a paciente de maneira correta e explicando isso para ela, certo? Em relação antes de ensinar o teste, em relação ao transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo da nossa barriga, que ele está pertinho da coluna. Ele age como um espartilho. Ele pega toda essa parte da frente, vai até a parte das costas e na parte posterior aqui do quadril e anterior da crista ilíaca, aqui no quadril, tá? Parte posterior e parte anterior. E esse músculo, vocês têm que explicar para a paciente que ele tem que estar comprimido, não é encolhido. Então, eu ensino lá no curso como vocês têm que fazer, explicar isso para a paciente. E aí ela vai fazer o que em casa na hora de pegar o filho no chão, né? A criança no colo, né? Tirar do chão. Ela tem que ativar esse músculo. Na hora que tá na academia e vai fazer um leg press, ela tem que ativar esse transverso do abdômen. Um agachamento, tá? Então, ela precisa aprender a ativar esse transverso do abdômen. Você tem que ensinar isso para ela. Isso faz parte do tratamento. Só que para ela fazer isso, ela tem que entender que o abdômen dela não tem competência. E ela tem que sentir que ela não tem competência abdominal. E aí me fizeram uma pergunta assim:
eu achei interessante a pergunta da minha aluna. Cris, o teste de diástase é a mesma do teste de competência abdominal? Não é o mesmo teste, tá? Tem uma live que eu ensinei o teste de diástase aí. E o teste de diástase é pra gente ver quantos centímetros, quantos dedos tem a abertura aqui do tecido conjuntivo, da linha alba. Quanto ficou ali rasgadinho para poder fechar com um tratamento também de drenagem linfática ponto 3. Isso significa que ela tem um abdômen fraco também, se der positivo o teste de diástase. Só que se você mostrar para ela, complementar com o teste de competência abdominal, ela vai fazer assim: meu Deus do céu, eu preciso mesmo fortalecer. E quando ela terminar o tratamento com você e refazer esses testes, tanto de diástase como de competência, ela vai sentir a diferença. Ela vai falar: poxa vida, olha só, a minha mão não está mexendo mais. Então, é muito bacana fazer vários testes com a paciente na avaliação. Eu falo que a avaliação é a alma para a gente conseguir fidelizar essa paciente. É a nossa primeira impressão, é a primeira impressão que a gente passa para a paciente, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês o teste. Como que vocês vão fazer esse teste? Eu vou só afastar um pouquinho aqui, meninas. Quem tiver dúvida, vão escrevendo aí, tá? Eu vou desativar os comentários para estar mostrando para vocês aqui. Foi. Vou abaixar um pouquinho. É muito simples. Vocês vão pedir para a paciente colocar a mão, as duas mãos, a mão sobreposta no umbigo. Vocês têm que fazer aí para sentir, tá? E aí vão pedir 2 tosse seca para essa paciente, 2 tosse. Quando a paciente tossir, vocês têm que explicar. Olha, o que você sentiu? As suas mãos foi para frente, ou ela permaneceu quietinha, ou ela foi para dentro. E aí, se ela ficar em dúvida, pede para fazer de novo. Tosse 2 vezes. E aí, ela vai dar a resposta para vocês. Então, o que vocês vão explicar para a paciente? Anotem aí o resultado. Se a mão da paciente foi para frente, né? Tossiu e foi para frente, significa que ela não tem competência abdominal. Ela tá com a parede abdominal da musculatura profunda fraca, não tem tônus. Se a mãozinha dela permaneceu ali quietinha, show de bola, ela tem tônus muscular, ela tem competência abdominal. E ao contrário, se a mão foi para a direção das costas, né? Direção da cadeira, também ela tem competência abdominal, certo? Se alguém ficou com dúvida, escreve aí para mim, tá? Em relação a esse teste. Então, é importantíssimo. Se caso der negativo, se caso der positivo, o que é positivo? Ela tem incompetência abdominal, tá? O abdômen dela tá fraco, ela tossiu, a mão foi para frente, ela não tem competência abdominal, teste positivo. Se acontecer isso, você, como profissional diferenciado, tem que explicar o que ela tem que fazer. Que o tratamento vai durar talvez 3 meses a 3 meses e meio, que ela não pode fazer abdominal de jeito nenhum. Por que ela não pode fazer abdominal? Por quê? Porque a hora que ela fizer o abdominal, o que vai acontecer com a barriga dela, meninas? Fez o abdominal, a barriga vai para cima. Ela vai empurrar o útero, bexiga, intestino, tudo lá para baixo. Vai piorar a situação.
Então não pode, o certo é fazer um abdominal com competência, que essa barriga fica bonitinha aqui, estática. Faz o abdominal e ela tá aqui quietinha, ó. E não estufando essa barriga cada vez mais, empurrando tudo para baixo. Tem que explicar isso para sua paciente, tá? Que mais? O agachamento, né? Mesma coisa. Ela vai ter que fazer ela pode fazer o agachamento, mas com apoio nas costas. Existem aqueles aparelhos, né, que apoiam as costas, acho que é o rack. E aí pode fazer o agachamento. Na hora de fazer o leg press, tem que explicar para ela que ela tem que apertar, comprimir o cinturão fisiológico, esse transverso do abdômen. Muito cuidado, tá? Importantíssimo. Deixa eu só ler aqui. Então, eu tenho competência abdominal. Minha mão ficou quietinha. Isso, Lu, perfeito. Se a sua mão ficou parada, você tem competência abdominal. Então, no seu caso, você pode fazer. Se você não tiver diástase, provavelmente você não tem diástase, tá? Normalmente, quem tem competência abdominal não tem diástase. Mas é bom fazer o teste de diástase, tá? Se você não tem diástase, você tem competência abdominal, você pode fazer o abdominal convencional, você pode fazer prancha, você pode fazer um crossfit, o agachamento livre, tá tudo bem, tá? Só que mesmo assim, Lu, você tem que ativar o transverso do abdômen, a musculatura profunda, em todos os exercícios, tá? Sempre, 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 tá bom? Quem tiver dúvida, escreve aí pra mim, tá? Que eu vou respondendo. Eu tinha um pouquinho, mas eu consegui fechar com estes cuidados com o abdômen. Aê, tá vendo? Ela já respondeu aqui, meninas, tá? Ela tinha um pouquinho de diástase e conseguiu fechar. Olha só, ela tá provando aqui pra gente que ativar o transverso, cuidar da postura, não ficar forçando, aumentando a pressão intraabdominal, que a gente chama de PIA, né? Pressão intraabdominal. Ajudou a fechar, tá? Olha que legal. Muito bem. Deixa eu só ver aqui se ficou alguma coisa para trás. Enquanto aí vocês pensam em relação a alguma dúvida. Ó, olha só. Se a paciente não fizer, eu quero que vocês entendam, conclusão de tudo isso que eu expliquei. Se a paciente, se ela não fizer o tratamento de fortalecimento de sucção abdominal, fazer a drenagem linfática certinha, pensando no tônus muscular, fazendo um hipopressivo, ela não vai tratar a causa, ela vai continuar com o abdômen protuso. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando que os outros tratamentos não resolvem, as drenagens convencionais não são boas. Não é isso, pelo amor de Deus. Tudo é válido. Mas eu quero que vocês pensem no paciente como um todo, de forma integral. Essa paciente tem barriga? Por que ela tem barriga? Será que ela tem diástase? Será que é só gordura? Lembra que tem o teste de gordura? Eu ensinei aqui para vocês numa live. Será que é só uma postura? E o diafragma? Será que está rígido esse diafragma? Por isso que ela está assim, nessa má postura e gerando um abdômen protuso? Como é que está a competência abdominal dela? Como é que está a competência perineal? Eu vou fazer uma live de competência perineal. Vocês têm que aprender também, tá? As minhas alunas já sabem disso. Então, tem muita coisa para avaliar, para saber por que essa paciente está com barriga, por que ela está com dor. É tão bom pensar no paciente como um todo, e eu quero que você seja uma profissional diferenciada, para você poder cobrar mais por isso, para você ser valorizada, para você ser merecedora. Você é merecedora. Se você... só vou falar agora, veio isso na minha cabeça. Faz uma conta simples. Se você... Já falei isso em live. Se você cobrar da paciente R$100, tá? De uma sessão dessa. R$100, que é barato ainda, tá? Se você atender 5 pacientes, faz as contas. Dá 500 por dia, não dá? Vezes 5, eu sou péssima em conta, gente.
vai dar 2.500 por semana. Vezes 4 semanas no mês é 10 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão esperando? Deixa eu ver aqui. Sempre contraio o abdômen na academia e é muito importante e funciona, meninas. Lu, olha, eu tenho que te agradecer que você está dando esse compartilhando o seu, né, a sua experiência aí, o que você sentiu com a sua parede abdominal. Que legal. Meninas, dúvidas? Nada de dúvidas, então olha só, o que eu vou fazer amanhã, tá? Eu vou colocar nos stories algumas imagens, tá? Dos 4 músculos que eu mencionei aqui, para vocês estarem entendendo. Amanhã já aplica na paciente. Mas, Cris, eu não tenho o seu curso. Não tem problema, pelo amor de Deus. Aplica na paciente. Orienta, pelo menos em relação aos exercícios que ela não pode fazer na academia. Só de você fazer isso, você já vai conseguir mais resultado. Senão você fica numa briga constante com a sua paciente. Você faz uma drenagem ou uma radiofrequência ali nela, ela sai da sua clínica e vai lá e fica fazendo abdominal, sendo que o caso dela não é de abdominal. E eu não sou contra abdominal, eu sou a favor quando tem competência abdominal, tá, meninas? Então pense nisso, tá bom? E é isso, meninas, que eu queria passar para vocês. Muito obrigada, tá, pela presença aí de todas. E quinta-feira que vem, às 21 horas, estarei aqui novamente para eu falar, acredito que vou falar de competência perineal, tá? Que é a região lá de útero, de quadril, de incontinência urinária. Quantos pacientes vocês atendem que têm incontinência urinária? Coloca lá na fichinha de avaliação de vocês e vão perguntando, vocês vão se surpreender, tá bom? Ó, um beijo grande da Físio, fiquem com Deus e até quinta-feira.